paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos, amém? Aqui quem vos fala é o seu irmão em Cristo Jesus, Vitor Salvador, do canal dos Últimos Tempos. Não deixe de se inscrever no canal, não deixe de dar os seus likes, não deixe de compartilhar os vídeos, amém? Vou trazer aqui, amado irmão em Cristo Jesus, você ouvinte, inscrito e não inscrito do canal. Algumas divergências, algumas questões a respeito de dominações. Sabemos, amados irmãos, que há várias dominações, há vários nomes, igreja tal, igreja tal, igreja tal, igreja tal. Sabemos, amados irmãos em Cristo Jesus, que placa de igreja não salva. Todos nós sabemos disso. Que se a placa de igreja, se a placa ela fosse boa, ela não ficava para o lado de fora, ela ficava para o lado de dentro da igreja. Então todos nós sabemos que a placa não salva. O que salva é a obediência em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Por isso ele nos diz que vós sois a luz do mundo e a luz tem que brilhar entre as trevas. Quando Jesus disse, meu amado irmão em Cristo Jesus, que nós somos a luz do mundo, é que nós temos que ser diferente, nós temos que iluminar esse mundo, nós temos que ter um testemunho, nós temos que ter uma aparência verdadeiramente de cristão na presença do nosso Deus. Porque Jesus ainda nos diz mais ainda, que aquele que ama o mundo e pratica nas coisas que o mundo há, o amor de Deus não está nele. Então não adianta eu estar em uma, me perdoe meus irmãos, numa determinada dominação, onde as pessoas dizem que Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Deus é amor, sim, Deus é amor para com o ímpio, Deus é amor para com os cristãos, Deus é amor para com o macumbeiro, Deus é amor para com o espírita, Deus é amor para com o maçom, Deus é amor até mesmo para aqueles que se dizem satanistas, Deus é amor para com todos. Por quê? Porque enquanto há vida, há esperança, enquanto há vida, não há condenação. A condenação virá no dia do juízo, aí sim haverá condenação. E que Deus é amor para com todos aqui na terra. Mas no dia do juízo, meu amado irmão e irmã, será diferente. No dia do juízo, Deus não será mais amor. No dia do juízo, Deus será juiz. O advogado a qual nós temos nos dias de hoje, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, no dia do juízo final, ele será juiz, ele não será mais advogado. E quem vai nos acusar no dia do juiz é o Espírito Santo, a qual está conosco aqui na terra, guardando e contemplando e anotando tudo que nós praticamos. Se nós praticamos o mal, vai ser anotado o mal. Se nós praticamos o bem, vai ser anotado o bem. Se eu me comporto como uma pessoa do mundo, a palavra de Deus já nos diz, se eu me comporto como ímpio, o amor de Deus não está em mim. Não adianta eu dizer que amo a Deus, que Deus me ama, que eu sirvo a Deus, se eu amo as coisas deste mundo. O amor de Deus não está em mim, não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que está dizendo que o amor de Deus não está em mim, se eu amo as coisas deste mundo. Porque o próximo Deus, Jesus nos disse, não ajunteis tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consome, mas ajunteis tesouro no céu, onde nem a traça e nem a ferrugem consome. E eu tenho ouvido muitas pessoas contestarem a palavra de Deus, dizendo que Deus é amor, que Deus não é carrasco, que Deus não é carrasco. Deus não é carrasco mesmo, mas Ele é fogo consumidor, Deus é justiça. No livro de Deuteronômio, capítulo 4, versículo 24, ele diz que ele é fogo consumidor. No livro da carta aos Gálatas, capítulo 6 e o versículo 7, ele nos diz, não se enganeis. Está aqui, ó, vou ler certinho para os irmãos. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aqui no que o homem semear, certamente ele colherá.
Então não podemos somente dizer que Deus é amor, que Deus é amor, que Deus é amor. Não, Deus é justiça também. Deus é fogo consumidor. E não adianta eu dizer que Deus é amor, que o irmão ou a irmã possa viver de qualquer maneira, fazendo e praticando as coisas que no mundo há, que no dia do juízo não vai ter perdão. Porque não somos nós, amada igreja, irmão em Cristo Jesus, presta atenção, não sou eu, é a palavra de Deus que está dizendo, não ameis ao mundo e nem andeis como que o mundo anda. Jesus diz, vós sois a diferença, vós sois a luz do mundo, temos que fazer diferença. E o que é a luz do mundo? É andar como o mundo anda. Eu sempre digo para as pessoas, não sou eu que tenho que mostrar Deus na minha vida para as pessoas. São as pessoas que têm que ver Deus na minha vida. Se você anda como o mundo há, como que as pessoas vão ver Deus na sua vida? Qual a diferença que você tem entre você e a pessoa do mundo? Qual a diferença? Se olha no espelho, qual a diferença você está tendo? Só porque você vai para a igreja e leva a Bíblia? Não, isso não há diferença nenhuma. Porque o católico também vai para a igreja, o espírita também vai para a sua dominação, o espírita também usa a Bíblia. Então se você anda como o mundo anda, não há diferença nenhuma. E eu vou te provar aqui em algumas passagens que Deus é Deus de justiça e de Deus não se zomba, como está aqui escrito no livro de Gálatas. Em 1985, pouca gente não são dessa época, mas você pode pesquisar. O atual presidente o atual presidente que estava ali em campanha presidente, Tancredo Neves, ele disse da seguinte maneira: se eu tiver 500 votos do meu partido, nem Deus impede eu de ser presidente. Ele disse que se ele tivesse 500 votos do partido dele, ele seria presidente. Ele teve 500 votos e foi presidente. E ele disse que nem Deus impediria ele. Em outras palavras, tem pessoas que dizem que nessa época Tancredo Neves disse da seguinte maneira: se eu tiver 500 votos, nem Deus impede eu de subir a rampa do Planalto. Poucos dias depois ele foi constatado com uma apendicite e faleceu sem tomar posse da presidência. Outros artistas como John Lennon diz que ele era mais popular do que Deus. Numa entrevista a um jornal dos Estados Unidos, de repente, passado uma semana, um fã dele deu 5 tiros nele, matou ele, ficou esperando a polícia e disse da seguinte maneira: agora eu sou mais famoso do que John Lennon. Marilyn Monroe, o pregador da palavra na época, Billy Graham, foi num show dela e pregou a palavra de Deus para ela. Ela disse que ela não precisaria do Jesus de Billy Graham. Uma semana depois, ela foi encontrada morta. E olha para você ver a coincidência, a maioria dessas pessoas foram mortas com uma semana depois de ter murmurado, de ter blasfemado contra Deus. Então, meu amado irmão, irmã ouvinte da palavra de Deus, com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, e Deus não é só amor, Deus é justiça e é fogo consumidor também. Porque ele, em outras palavras, ele diz que ele castiga aquele a quem ele ama. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.